Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. Com o avanço da internet e do ambiente digital, a Igreja Católica está desafiada a assumir novas formas de interação e experiência da fé. Hoje no Religare, eu recebo Moisés Bardelotto, ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Bem-vindo, Moisés, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Imagina, o prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade de estar Tema aqui tão com atual, vocês. né, Moisés? É o desafio, né? Sem O dúvida. desafio de hoje. Esse fenômeno aí da internet, das redes. Claro. Então, é tentar entender um pouco isso que está acontecendo, né? No mundo e a igreja também tentar responder a isso. Sim, bom você ter vindo aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Obrigado. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Você procura por Religare, Conhecimento e Religião e pode acessar os nossos vídeos, curtir e compartilhar o nosso programa com seus amigos. Moisés, esse desafio da igreja, você concentrou na sua pesquisa sobre a Igreja Católica, o desafio da Igreja Católica para ocupar esse mundo, né, das novas mídias. Como que você vê esse cenário? Eu acredito que é o desafio contemporâneo não só para a igreja, né, mas para todos os outros âmbitos sociais, seja para a política, enfim, todos os campos sociais de algum modo tentam lidar com esse fenômeno da internet, né, da revolução das redes. E especificamente no campo religioso, né, e o foco do livro foi a Igreja Católica, eu acredito que o desafio ainda é maior, porque justamente o desafio da igreja é criar relações, né, não só entre as pessoas, criar comunidades, né, mas também essa relação que ultrapassa a relação humana, né, com Deus, com o divino, o sagrado. E a rede, a internet, toda essa revolução digital, ela quebra muitos paradigmas nesse sentido da relação. Né? São relações muito mais instantâneas, muito mais rápidas, que rompem também a questão da barreira do espaço, quer dizer, as relações vão se transformando também ao longo do tempo. Né? Então, eu acredito que esse é o maior desafio para a igreja hoje, de saber também como gerar relações significativas, quando a própria forma de viver é nossa, né? A nossa relação, seja dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho, as nossas cidades, tudo isso vem sendo transformado por essa revolução digital. Agora, que título tão curioso, mostrar aqui para o nosso telespectador o livro do Moisés Bardelotto, E o Verbo se fez rede, publicado pela Paulinas. Inclusive, o telespectador, agradeço você, Moisés, por ter cedido um exemplar para o sorteio. Daqui a pouco eu vou deixar o endereço aqui para o telespectador fazer contato com a nossa equipe. Mas que provocação é essa? E o Verbo se fez rede? Pois é um chamariz também para que as pessoas, né, reflitam um pouco sobre a grandiosidade do que a gente está vivendo, né, a problemática, né, enfim, todo esse fenômeno da digitalização. Né? Então é um pouco para também chamar a atenção de quem trabalha com as questões de igreja, quem reflete sobre a fé, né, para esse fenômeno de que a fé, a experiência cristã, a missão da igreja, a pastoral, a catequese, a liturgia, enfim, tantos âmbitos da vida cristã precisam se repensar, né, no contexto desse ambiente digital. Como que a experiência cristã, a experiência de um verbo que se faz carne, de um Deus que se faz homem presente no meio das pessoas, né, como é que a igreja também pode contribuir de algum modo na tradução dessa experiência quando nós vivemos um ambiente que é digital, né, que é formado por outras formas de se relacionar, outras formas de pensar, outras formas de aprender. Né? Então a igreja também tem esse trabalho, esse desafio de alguma forma ajudar também a que essa experiência cristã seja compreensível para as gerações de hoje, né, dentro dessa forma de viver que é a contemporaneidade, né, marcada por essas redes. Não é só uma nova forma. Não, eu acredito que já é uma transformação que vem ao longo do tempo, né? Mas eu acredito que é uma transformação que vem ocorrendo, como eu disse, né? Eu acho que a questão da educação, da relação das pessoas, a organização social, né? Tantas coisas que vão sendo transformadas graças a essa instantaneidade, a rapidez, o alcance das redes, né? Eu acredito que essa ruptura, seja com relação ao tempo, seja com relação ao espaço que a internet traz, e é uma das marcas da internet, né? A velocidade, o alcance, eu acho que isso também são desafios para a igreja, acostumada a tempos longos, né? A espaços grandes e ao mesmo tempo restritos, né? Do recolhimento. Quer dizer, como que a fé cristã pode traduzir isso, dar novos sentidos em uma cultura, né? Em uma realidade que se torna muito mais rápida, muito mais de alcance muito maior.
né? Eu acho que é o desafio. O livro ele tenta apontar alguns caminhos para isso, né? Para que a igreja possa repensar a sua própria missão hoje, né? No sentido de propor a fé, a experiência cristã com linguagens, né, que a cultura atual compreenda melhor, né, seja mais fácil de entender também tudo que está por trás disso. Sim. Uma metáfora importante assim, para esse momento, né, 2017, a gente está fazendo memória dos 500 anos da Reforma. Né? Esse ambiente, né, nós poderíamos aproveitar dessa temática, né, reforma, no âmbito, uma reforma necessária no âmbito das práticas para essas novas formas de comunicação? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Aliás, tem um conceito de uma teóloga americana, ela se chama Elizabeth Drescher, que é justamente isso. Ela vai propor o conceito de reforma digital. Né? E ela vai fazer o contraponto exatamente com a reforma histórica, né? A reforma que iniciou, enfim, tem, né, a figura maior em Lutero, e tudo aquilo que Lutero, a partir de dentro da igreja, como monge católico, consegue transformar na própria cultura, não só alemã, mas da própria Europa. Né? O acesso aos livros, a tradução da Bíblia, a alfabetização de camponeses, etc. Né? Uma série de transformações na cultura alemã e europeia que nasce da ação de um monge católico, de dentro da igreja. E essa autora ela vai propor que a reforma digital que nós estaríamos vivendo hoje é o processo contrário. Quer dizer, é na cultura que começam a surgir novas formas de aprender, de ensinar, de se relacionar, que por sua vez desafia o interior das igrejas, as igrejas a se repensarem, a se comunicarem de formas novas, já que o âmbito cultural mudou. Né? Então, acho que esse é uma metáfora bem interessante para a gente pensar a dimensão do fenômeno que as igrejas vivem hoje. Né? Comparável, e isso são até palavras de João Paulo II, de Bento XVI, nas cartas que eles publicaram para os dias mundiais das comunicações sociais, eles comparam, eles mesmos, a revolução digital com esses grandes eventos da história. A reforma, as navegações, a descoberta de continentes, né? Essas transformações grandiosas da história, eles também comparam essa revolução digital. Né? Então, eu acho que esse é o desafio da igreja hoje, né? Como lidar com essa revolução que está extremamente concentrada no tempo. Né? Tem um autor que vai dizer que nós estamos vivendo uma revolução de 10.000 dias. Né? Não tem muito mais do que isso, a revolução digital. Então, a gente está realmente no olho do furacão de um processo que ainda vai trazer várias consequências ao longo dos próximos anos. Sim, como é que você, no seu estudo, você esteve muito próximo de pessoas, instituições, né? Você esteve ali na sala onde essas operações, né, se dão. Como é que você avalia a preparação da Igreja Católica para a entrada nesse mundo? Pois é. Midiático, assim, das redes, né? Sim. O livro ele tem, então, esse aspecto, por um lado, né, de entender a instituição Igreja Católica, né, especialmente no Vaticano, a Santa Sé, como é que ela ofereceu respostas, tanto teóricas quanto práticas, de ação mesmo de comunicação, com relação ao digital. Então, eu estive lá ainda na época que era o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, era o órgão responsável para refletir sobre a comunicação, pensar sobre a comunicação na igreja, e alguns órgãos de prática comunicacional mesmo, por exemplo, a Rádio Vaticano, né, e como que a Rádio Vaticano trabalhava nesse sentido de se repensar no tempo das redes. Né? Isso, claro, a partir do ano passado, retrasado, vem sofrendo também uma reforma estrutural, né, da instituição então, desde 2015. mesmo. Desde 2015. Né? Que aí o Papa Francisco criou a Secretaria para a Comunicação. Então, a gente já tem aí uma transformação na própria estrutura da comunicação vaticana que aponta justamente para isso. Quer dizer, mudou o ambiente comunicacional contemporâneo, a igreja também precisa repensar a sua estrutura comunicacional. Né? Então, é uma das formas que, por exemplo, o Papa Francisco propôs, né, no sentido bem concreto da prática comunicacional. Então, essa passagem, essa reforma, ainda está muito no ar. Nós não sabemos até que ponto, né, que tipo de desdobramentos isso vai ter. Se não me engano, é no ano que vem, 2018, que essa reforma vai se dar por concluída. Então, aí é que vai começar mesmo a ação dessa secretaria. Até hoje, o que eu pude perceber no Vaticano é uma estrutura formada por sacerdotes, bispos, religiosos, principalmente, que têm uma formação nas áreas de teologia, né, filosofia, com muito pouca formação na área de comunicação propriamente dita. Né?
Então, Mas sempre não há um fica... corpo de técnicos que... Há um corpo de técnicos, né? Os que técnicos que colocam a mão na massa, como a Sim. gente diz, né? Então, ainda há esse choque também de pontos de vista, né? Para olhar para esse fenômeno. Então, a teologia olha com um olhar, né? A comunicação vai olhar por outro olhar. Então, claro que pode ser rico isso por um lado, mas depois também tem a resposta concreta na prática, sempre sai um pouco paradoxal, porque a reflexão é extremamente elevada, extremamente complexa por parte da igreja, mas a prática sempre fica num nível, parece, inferior ao desafio que a igreja propõe nos seus próprios documentos. Né? A resposta institucional, digamos, nível Vaticano Santa Sé. Né? Então, eu acredito que essa também foi a intenção do Papa, de reformar toda a estrutura para tentar, de algum modo, oferecer uma resposta empírica concreta mais condizente, né, com o próprio discurso da igreja e a reflexão que ela faz sobre isso. Sim. No âmbito da mídia, então, o Vaticano, a Santa Sé, possui a rádio TV, um site e tem já uma presença nas redes sociais, que até no segundo bloco a gente vai falar mais sobre as redes sociais. Mas é essa basicamente a estrutura, um jornal? Isso. Então agora nós temos a Secretaria para a Comunicação, que vai assumir toda a organização, que é o jornal, o Osservatório Romano, a Rádio Vaticano, o Centro Televisivo Vaticano e toda a estrutura de internet, né? Além de uma subsecretaria responsável para pensar a pastoral, né? O aspecto pastoral da comunicação. Então, agora, esse novo órgão vai controlar todo o agenciamento, digamos, dessas mídias independentes, que a ideia é justamente fazer com que elas dialoguem, né? Vai ser lançado um novo portal da Santa Sé, para que seja, então, abrangendo vídeo, áudio, texto, fotografia, né? Para que tenha, então, uma linguagem mais uniforme, né? De todos esses meios, para que eles não atuem, digamos, em campos separados, com linguagens separadas, diferentes, né? Para que seja uma comunicação mais homogênea por parte da igreja. Sim. Bom, então eu vou chamar um intervalo agora e no segundo bloco, então, eu quero que você conte para nós um pouco mais dos detalhes, né? Principalmente da presença da igreja nas redes sociais, a oficial e essa organizada por católicos, mundo afora. Claro, não é? isso aí. Bom, o telespectador pode participar do sorteio deste livro, e o verbo se fez rede, Religiosidades em Reconstrução no Ambiente Digital, que o nosso convidado deixou aqui para você, nosso telespectador. Basta escrever para religare@tvhorizonte.com.br. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Aqui no Religare, hoje eu recebo Moisés Sbardelotto. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos, autor de E o Verbo se fez rede, Religiosidades em Reconstrução no Ambiente Digital. Este livro, publicado pela Paulinas, ele foi cedido pelo nosso convidado para você, para um sorteio. E você, se quiser participar, basta escrever para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. Bom, eu queria conversar com você sobre duas linhas, digamos assim, o lado mais oficial, né, o Vaticano, mas também falar um pouco sobre o movimento de grupos católicos que estão tomando as redes, né, e estão manifestando também a sua fé, a sua experiência religiosa. Bom, acho que todo mundo se lembra de quando o Papa Bento XVI, né, lançou o seu primeiro tweet, né? Isso foi considerado um marco. E você analisa isso na obra? O livro ele tenta repassar, digamos assim, uma espécie de transversalidade, digamos assim, do catolicismo em rede, né? Seja desde o ponto de vista bem institucional, Vaticano, né? Então, o primeiro caso é justamente esse, né? A entrada de um pontífice no Twitter, né? O que significa isso, ter pela primeira vez na história um Papa que é mídia ele mesmo, né? Ele como pessoa, né, aos olhos da sociedade, é produtor de conteúdo, né? Ele assinando o seu próprio conteúdo, né? Colocando o seu nome, digamos assim, nesses tweets semanais, praticamente diários, né? Então, esse é um dos primeiros casos que o livro analisa, né?
E depois, dois casos, Vaticano e brasileiro, também dentro do nível mais institucional, que o segundo caso é a Rádio Vaticano, o programa brasileiro. Aliás, o programa brasileiro foi o pioneiro no Facebook, né, em termos de presença de um órgão mais institucional, né, da Santa Sé no Facebook. Então, o livro justamente analisa isso, como é que se deu essa entrada, né, da Rádio Vaticano, quer dizer, toda a instituição que é, a história que tem, né, e o programa brasileiro, os jornalistas brasileiros tomando essa iniciativa aí de pioneirismo. Um outro projeto que nasceu também no meio dos jovens, né, os Jovens Conectados, aqui no Brasil, né, nasce de um grupo de jovens católicos que começam a trabalhar com essas questões da rede, e pelos seus vínculos com alguns bispos, com alguns padres que tinham contatos na CNBB, a CNBB aposta, então, dá sua chancela, digamos assim, para esse grupo, e hoje eles estão dentro da própria estrutura da CNBB, na Comissão Episcopal para Pastoral Juvenil. Então, eles falam também em nome da instituição, mas é um grupo que nasce, né, no meio dos jovens. Então, é interessante também essa transição, digamos assim, do campo mais social para o campo institucional católico. E o último caso, que é um caso, né, dentre vários outros, que é justamente, como você falava, quer dizer, grupos católicos, né, que se anunciam como católicos na rede e falam sobre o catolicismo em rede, né, mesmo não tendo nenhum tipo de autorização institucional, não tendo nenhum tipo de oficialidade, mas constroem conteúdos, posts, vídeos sobre o catolicismo. E o livro pega justamente aquilo que eu chamei de minoria periférica dentro do catolicismo, né, que é um grupo de católicos LGBT, uma página no Facebook que se chama Diversidade Católica, e como eles trabalham todas essas questões, que são bem de fronteira, né, ainda no catolicismo, como é que eles trabalham esse tipo de questão no Facebook, no diálogo, seja com católicos, seja com não católicos, seja com membros da comunidade LGBT, seja com, né, pessoas com católicos heterossexuais, enfim, como é que se dá esse diálogo dessa questão tão de fronteira num âmbito tão aberto como a rede social. Né? Então, tem todo um processo comunicacional deles né, de ressignificar o catolicismo, digamos, a partir desse ponto de vista LGBT. Né? Mas aí a gente poderia ver também vários outros casos. O livro se detém nesse. Mas hoje o que a gente mais vê é isso, quer dizer, grupos comuns que começam a falar sobre o catolicismo por conta própria, né, por uma espécie de autonomia, digamos assim, que as redes sociais dão para as pessoas, né, com seus celulares, com as suas contas pessoais nas redes sociais, elas se sentem autorizadas a falar sobre o que quiser, né, e do ponto de vista que quiser, e jogar isso nas redes, né. Só que isso circula, isso, né, permeia, digamos assim, a sociedade, né, e começa a gerar novos sentidos que vão muito além daquilo que a própria igreja gostaria que circulasse na sociedade. Né? Então, assim como toda grande família, no caso a Igreja Católica, ela internamente ela possui uma diversidade enorme. Oficialmente, a instituição preza, né, pela administração das informações, né, e, bom, isso é possível talvez controlar lá no Vaticano, nos meios oficiais, mas como que se faz isso com a rede? Né? Não é mais possível. Não tem como. E o livro ele aborda isso, né? O que acontece do ponto de vista da instituição especificamente, quando essa instituição começa a fazer parte da própria rede. O que é a rede? Né? Aquilo que não tem um centro controlador. Né? A rede são justamente as relações. Sim. Então a igreja deixa de ser um polo produtor de conteúdo, um polo produtor de cultura, né? A igreja é instituição nesse ponto de vista, e passa a ser um sujeito dentre vários outros sujeitos que falam o catolicismo, narram o catolicismo dos seus pontos de vista. Né? Então é interessante ver também o desdobramento disso, como é que a igreja institucional vai tentando agir dentro desse contexto que é muito mais complexo, e por outro lado, como é que a sociedade vai ressignificando o catolicismo. Aí faz muito sentido usar o termo reforma, né? Reforma claro, digital. Como reforma digital. Então, quer dizer, tem todo um processo que a gente não sabe muito ainda para onde vai, né? Os desdobramentos disso ao longo do tempo. Mas o que a gente percebe é justamente isso, um esgarçamento, né? Um uso, digamos assim, do catolicismo nos dois sentidos, né, de uso porque as pessoas falam sobre isso, mas um uso também naquele sentido mais de, né, tudo que é usável acaba se desgastando, quer dizer, acaba se esgarçando, acaba se transformando. Né? Então, o que a gente vê nas redes é isso, o catolicismo sendo posto em jogo por esses vários sujeitos, né, e os desdobramentos disso, novas pesquisas precisam se dedicar para entender isso, né, para ver o que isso
daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, o que isso pode produzir também para o catolicismo como tal, né? Sim. Agora chama atenção, digamos assim, do ponto de vista oficial, a centralidade na figura do Papa, né? A presença do Papa, por exemplo, no Twitter, como você já falou da conta, no Facebook, essa conta brasileira. Sim. Né? E é interessante, parece que é uma aposta também na figura papal como uma resposta para essa, digamos, transformação da própria identidade da igreja, né? Nesse processo em que ela vai se tornando cada vez mais social, digamos assim. Né? As pessoas podem falar sobre a igreja, produzir significado sobre essa igreja. Parece que é uma aposta numa figura personalizada para que dê uma espécie de unidade dentro daquilo que já é incontrolável. Né? Quer dizer, os vários catolicismos começam a expressar essa sua autonomia, produzindo conteúdos nas redes, pontos de vista bem diferentes, como a gente conversava antes, e a aposta no Papa parece ser uma tentativa de dizer ainda existe uma figura que concentra esses sentidos do catolicismo. Né? Olhem para ele para entender o que é o catolicismo hoje. Né? E aí, claro, a gente pode também fazer uma espécie de análise disso, né? Até que ponto isso vai surtir algum tipo de efeito. Né? Mas é bem isso, o Papa Bento XVI nessa aposta no Twitter, hoje o Papa Francisco também tem a sua conta pessoal no Instagram, nessa rede social de fotos. Né? Então, me parece ser tentativas da Igreja de reforçar uma identidade centralizada no Papa, dentro de um contexto social de reforma mesmo, né? De transformação dos sentidos católicos, dos símbolos católicos. Né? Então parece que é uma tentativa, ao mesmo tempo, da igreja se fazer presente nesse ambiente, mas trazer de novo esse aspecto da centralidade e de uma figura que, de certo modo, dá um norte para aquilo que a instituição considera como católico, né? Sendo que o católico vai justamente se esvaindo por outros lados. Né? Sim. Bom, seu livro foi apresentado por uma pessoa de bastante destaque, né, em todo Sim. o cenário atual, né, das comunicações da Igreja Católica. E ele destaca do seu livro como, assim, no prefácio, né, respostas pastorais. Né? Por exemplo, ele fala da pastoral da resposta, a pastoral da pergunta, da pastoral de conteúdos, a pastoral centrada na pessoa, da pastoral da transmissão ao testemunho, da propaganda à proximidade. Como é que você vê o seu livro colaborando na reflexão a esses desafios da Igreja Católica no mundo contemporâneo? Isso. Eu acredito que o livro ele atende a vários públicos. Né? Eu acho que tanto para quem gosta e quem pesquisa esse tipo de temática, seja do ponto de vista da teologia, das ciências da religião, da própria comunicação, né? Mas também, especialmente a parte final, quando são mais considerações minhas, pessoais, né? As conclusões que eu chego, eu acho que aí eu tento focar especialmente em quem trabalha com isso na prática pastoral, né? Sejam sacerdotes, religiosos, leigos, enfim, que tem algum tipo de liderança nesse processo de comunicação da igreja. Né? E eu acho que vai um pouco nessa linha do Antônio Spadaro, que você comentava, né? Spadaro, que faz o prefácio do livro. Né? Quer dizer, também precisa de respostas novas. Né? O desafio desse cenário contemporâneo demanda respostas pastorais, novas e renovadas. Quer dizer, uma pastoral que, como ele diz, né, nesse aspecto, né, que não seja mais de meras respostas que são dadas, né, mas uma pastoral que proponha perguntas, quer dizer, ou que escute as perguntas que se fazem presentes nessas redes, né? Porque as redes são isso, quer dizer, são relações, são contatos, são formas de viver a proximidade, o sentido de comunidade, né, a partir de outra forma, né, outras experiências. Então, também a igreja, ao se fazer presente nessa rede, muito mais do que ficar anunciando a si mesma ou querer simplesmente bombardear as pessoas com mensagens religiosas, acho que o desafio à igreja de se fazer presente nesse ambiente digital é tentar interpretar o que está acontecendo aí. Né? Que transformações essas pessoas estão vivendo, que novas perguntas estão surgindo, né? Por que as pessoas depositam tanto tempo, tanto investimento pessoal nessas redes? Né? E a partir dessa escuta das redes, aí sim propor respostas mais significativas. Moisés, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. No Religare. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado e doutorado através da nossa página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.